Então, relacionamento eterno. Então, um texto que eu gosto muito, creio que vocês já ouviram no decorrer da sua caminhada com Cristo, que é Mateus 6:33. Lembrando, lembrete, tragam a Bíblia. Quem não tiver, acompanha com o seu irmão aí ou no telão. Mateus 6:33. Todos acharam aí? Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Nós vamos aprofundar nesse texto, nesse versículo hoje. Buscar, acho que todos nós sabemos, é se locomover, é sair ali da sua zona de conforto e realmente ir até aquele lugar ou aquele objetivo que você quer alcançar. Então, a partir do momento que eu tenho uma meta, que eu tenho um foco, eu estou buscando isso. Então, eu preciso ter. E para a gente pegar a primeira parte do versículo, que fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro eu quero entrar na parte aqui do reino. Hoje, se eu não estiver enganado, o que eu sei de cabeça é somente a Inglaterra ainda que segue nessa política aí de reis. Se alguém lembrar de mais um país aí, vocês falam. Hoje eu pesquisei e a rainha lá hoje é a Camila. Ela é a Camila, ela é a rainha lá. Hoje, nosso rei, quem que é? Quem? Não entendi. Não. Quem que é o nosso rei aqui do Brasil hoje? É o Lula? Glória a Deus. A palavra fala que nós devemos orar para nossas autoridades. Se ele está lá, foi Deus que colocou. Então, nosso dever como cristão é sempre estar em oração, fazendo que Deus esteja sempre no controle. E, claro, se eu, que sou pecador, você que é pecador, e hoje nós estamos aqui, porque Deus não pode alcançar a vida dele e todo o parlamento ali. Amém? Então, o reino hoje, a gente sabe que tem a Inglaterra, onde é a rainha Camila, ou seja, tudo ali está sob a autoridade dela. Então, nós sabemos que quando há um reinado, há alguém que está governando ali. Quando há um reinado, tem alguém que tem autoridade, que o que ele falar, vamos dizer assim, ali será feito. Então, como eu disse, no nosso reinado terreno, hoje o Brasil deixou de ser essa política de reis. Um tempo atrás, uns anos atrás, nós éramos assim, e hoje nós entrou ali para presidente. Hoje aí continua nas cidades, na região, prefeito, e assim vai, sucessivamente. E o reino dos céus, que é eu quero entrar hoje aqui. Reino dos céus e reino de Deus. Esses dois reinos são diferentes. O reino dos céus, ele é algo eterno. Ele é algo eterno, então nós vamos para lá. Agora, o reino de Deus é o que nós estamos vivendo hoje. Eu até fiz uma anotação que eu gostaria de ler para vocês. O reino dos céus é uma expressão que se refere ao domínio de Deus sobre a terra. Reino dos céus é o reino eterno de Deus. Então, sobre a terra tem um governo. Eu vou entrar mais no final da ministração falando sobre Gênesis 1, que é quando Deus criou tudo. Então, hoje, Deus, ele está sobre o governo da terra. Hoje, ele que está governando. A palavra fala que não cai uma folha da árvore sem a autorização dele. Então, hoje, nós temos que colocar isso em mente. O reino da terra é o reino dos céus. Nós temos que entender que, assim como as demais, que eu citei aqui, nações, têm seus reis, na terra tem o rei, que é o Senhor. Então nós devemos entender isso, essa diferença. Hoje vai ser bem rápido, galera.
O reino de Deus. O reino de Deus é uma expressão que se refere ao governo ou domínio em que Deus, soberano ou governante, reino de Deus abrange tanto uma realidade presente e uma esperança futura. Então, se é algo futuro, a gente sabe, a gente vive, creio que todos aqui creem em Deus, amém? Creem em Jesus? Glória a Deus. Então, se eu e você crê em Jesus, nós cremos também que há um reino futuro, o reino ao qual eu e você queremos habitar um dia, que é o reino de Deus. Então lá não vai ter, foi até interessante a hora que a nossa irmã estava cantando ali, e ela falou que nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos buscar, e nós, ao buscar, nós vamos ter acesso a esse reinado, nós vamos ter acesso a essa habitação, que é o reino de Deus, amém? Faz sentido? Glória a Deus. E a segunda parte do texto, lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça, trazendo para nós, eu vou sempre trazer para nós e para a divindade. A justiça hoje, a moral, é algo que ela tem, existe, e nós vivemos sobre essa justiça. Se entrar alguém aqui, está repreendido em nome de Jesus, mas porventura entrar e fizer um assassinato aqui, ele irá ter a justiça da terra e a justiça de Deus, dos céus. Às vezes muitas coisas da nossa vida não tem um certo ou errado, apenas quando nós vivemos no final que Deus irá colocar a sua justiça ali. Tem coisas nessa vida que nós vamos viver e vai ficar sem resolver, podemos dizer assim. Tem coisas que não estão na nossa autoridade. Por quê? Porque aqui é o reino dos céus. Aqui é Deus que governa. Se é para vir a luz, irá vir a luz. Se não é para vir a luz, não irá. Nós temos que sempre entender, Deus que governa sobre a terra. Se eu estou de concordância com isso, eu estou aceitando, crendo no que Ele está fazendo, eu tenho que estar alinhado com Ele. E de que forma eu vou saber o que Ele quer, eu vou saber o que Ele quer trazer à luz? De que forma? A mensagem do tema, relacionamento. Não tem como eu saber, não, será que Deus quer isso de mim ou será que Deus quer isso para essa situação, se eu não estiver em relacionamento com Ele? Não tem como. É muito interessante que principalmente quando você batiza, né, batiza, desce as águas e vem as curiosidades, né, do cristianismo e tal. E é interessante a parte do batismo com o Espírito Santo. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Quem não é, melhor? Quem não é? Glória a Deus, vão receber, em nome de Jesus. Isso é interessante que, quando você tem essa dúvida, você começa a buscar. Você só vai ter acesso a isso se você se relacionar. É interessante, não sei se você já olhou para esse lado, o texto que fala que entre no seu quarto, feche a porta e busque seu pai que está em secreto. Muitos pensam que literalmente é você entrar no seu quarto, fechar a porta e ele buscar um relacionamento, tá? Isso é muito bom. A palavra diz que nós temos que orar sem cessar. Então esse lugar que você tem que acessar, esse lugar que você tem que entrar, é no seu subconsciente. É orar sem cessar, é buscar relacionamento com Deus o tempo todo. Eu confesso que eu tenho que melhorar isso, a questão do trânsito. Mas, sabe, no nosso dia a dia, principalmente os homens aí, que dirigem e tal, nós temos que estar em oração. A palavra fala, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Em uma brecha que você der, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, ele vai matar,
roubar e te destruir. Então nós temos que saber discernir, saber realmente o que eu devo fazer, seja numa situação de trânsito, às vezes uma discussão, ficar em paz. Só que você só vai ter esse discernimento se você estiver em relacionamento com Deus. Não adianta nós dizermos, eu vivo pelo Espírito, eu vivo no caminho de Deus, mas se você fizer uma autoanálise e olhar para a sua vida, você não ora, você não jejua, você não tem comunhão, você não tem relacionamento, 10 minutos é muito tempo para você ficar com Deus, 20 minutos, 30 minutos. Então não adianta eu dizer, eu estou fazendo isso, eu estou tendo essa atitude porque Deus me mandou, se eu não tenho essas atitudes. Se eu não tenho um relacionamento com Deus. Se no meu dia a dia, hoje foi interessante, hoje eu, no trabalho, eu estava fazendo, enfim, não vou entrar em detalhes, mas eu estava trabalhando no maquinário e a máquina, ela começou a dar problema. Aí eu no meu subconsciente, no secreto, comecei a orar. Porque eu estava pagando diária de homens, o qual se não rendesse, eu iria ter prejuízo. Então eu fui no meu secreto, na minha mente. Senhor, coloque tuas mãos nessa máquina, que ela possa funcionar naturalmente, como ela deve funcionar. Então eu comecei a buscar isso e foi até interessante, eu estava meio fraco também. Aí eu falei, não, vou animar, né? Aí a máquina melhorou também, a máquina foi tudo correto, começou a funcionar. Aí meu irmão falou, vixe, essa máquina ia ter ouvido, porque é só você pôr a mão, é só você começar a trabalhar mesmo com fé, vamos dizer assim, ele não usou essa palavra, mas com vontade, que aconteceu. Então esse relacionamento eterno, ou melhor, esse relacionamento íntimo que eu tenho que ter, para mim ter um relacionamento eterno na eternidade, no reino de Deus, é no secreto, é todos os dias, é sem cessar, é sem parar. Você está no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, você tem que estar em relacionamento com Deus. Amém? É muito fácil a gente chegar aí na igreja e se relacionar, ser uma boa pessoa. Acho que é natural do homem, quando acontece alguma coisa com ele é revidar na hora. Mas não é isso que Jesus nos ensinou. Nossos perseguidores, Jesus fala para nós orarmos por ele. Se nós levar de um lado, dá a outra face. Eu só vou conseguir ter essas atitudes através do relacionamento. Não tem como eu ter uma atitude espiritual se eu estou carnal. Tem a palavra, o versículo da Santa Ceia, eu gosto muito. Está em Coríntios, se não estiver enganado, que fala, examine os homens a si mesmo. E é algo que eu pego com frequência na minha vida, sabe? Às vezes, eu observo na minha vida, quando as coisas começam, vamos falar assim, dar tudo errado, sabe? Dia mal, aí eu vou parar para analisar. Eu não estou em jejum, não estou lendo a Bíblia. Examina o homem a si mesmo. Então nós temos que estar sempre em autoanálise. Faça um teste aí de 10, 15 dias, 21 dias, entra no propósito. Faça um jejum, tire horas, tire algum alimento, faça um propósito, tire algo que está roubando o seu tempo da presença de Deus. E você vai ver o quão o mundo espiritual vai ser a favor de você. Você vai ver como que o mundo espiritual ele vai mover a favor de você. Faça um teste. Essas coisas nem coloquei aqui. Justiça divina. Forma
como Deus cumpre os seus compromissos com o seu povo. Então, como eu disse, tem a justiça terrena aqui, ao qual se eu cometer algo, eu vou ter a minha justiça. Mas, se não vier à luz, como hoje nós vemos muitos casos, vai ter a justiça divina. E a justiça divina, ela não falha. Seja aqui na terra ou seja nos céus, o julgamento vai vir. Hoje o Senhor Jesus é o que está ao lado do Senhor, intercedendo por nós. Mas amanhã ele vai ser o nosso acusador. Hoje nós temos acesso à graça e misericórdia do Senhor, porque Jesus está ao lado do Pai. Mas amanhã, creio eu que não vai ser assim, né? Todo mundo fala do telão. Mas amanhã Jesus vai estar lá falando, ó, tal dia, Fabrício ministrou, você ouviu, não teve mudança. Tal dia, o Mike ministrou, você ouviu, não teve mudança. Sabe, o evangelho chegou até você. O evangelho, ele chegou até você e o que nós estamos fazendo com isso? Está tendo mudança? Eu vou querer, lá nesse dia final, eu vou querer questionar, vou querer, sabe, falar, não, eu não tive essa atitude errada aqui por causa disso. Não. Alguém rasga dinheiro aqui? Ninguém rasga dinheiro, então todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então nesse dia ao qual Jesus vai falar, Mike, você sabia o que era certo e o que é errado, mas você escolheu o errado. Sabe, Mike, você escolheu o caminho largo. O caminho estreito é mais difícil, né? Mas nós sempre escolhemos o caminho largo. Mas Jesus, ele tem um encontro conosco. Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento íntimo, ao qual vai nos levar ao relacionamento eterno com Ele. Nós precisamos compreender isso. Quando eu começo a me relacionar com o Senhor, no íntimo, no secreto, no meu dia a dia, não é apenas no meu quarto, não é apenas na igreja, isso me gera o relacionamento eterno. Se eu quero algo eterno, eu tenho que buscar o de hoje. Se eu quero viver algo eterno, eu tenho que começar a viver a eternidade hoje. Vou repetir. Se eu quero viver algo eterno, eu tenho que viver a eternidade hoje. Quando as coisas melhorar, eu vou para a igreja. Quando as coisas melhorar, ou eu melhorar, eu me batizo. A palavra fala que quem convence é o Espírito Santo. Se você não tem um relacionamento íntimo com Deus, se você não tem um Espírito Santo na sua vida, você nunca vai melhorar. Eu não vou conseguir melhorar sozinho. Eu preciso ter um relacionamento com Ele, para que Ele venha me convencer do pecado, para que eu venha me convencer do arrependimento. Não tem outro caminho. A palavra fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu não buscar esse caminho, eu não vou conseguir melhorar. Isso eu falo por mim mesmo. Não é porque eu batizei, que eu desci as águas, que hoje eu tenho um relacionamento maior com Deus do que eu tinha anteriormente, que eu não tenho minhas falhas. Nós nunca vamos melhorar. Nós nunca vamos ser perfeitos. Mas nós temos que ter esse relacionamento para que a graça e a misericórdia de Deus venham sobre nossas vidas.
Amém? Faz sentido? Continuando. Então, a justiça divina é a forma como Deus cumpre os seus compromissos com o seu povo. O maior exemplo disso é Jesus. Então, Jesus, todo mundo sabe que quando Adão ele pecou, foi gerado algo sobre a vida dele. Então, quando eu nasci, você nasceu, nós já nascemos pecadores. E hoje, novamente, lá no serviço, eu comentando isso com os 2 funcionários lá, e nós entramos nessa situação, né? Porque hoje não é trabalho, misericórdia. Aí meu irmão falou, nossa, mas por que tem que trabalhar, velho? Aí ele até brincou, vixe, a mulher não pode falar que você não trabalha hoje, não. Não, hoje eu trabalhei. Aí ele falou, aí eu entrei, né, falando, não, nós temos que trabalhar porque foi o que Deus colocou em nossas vidas. Por uma falha de Adão, nós vamos viver pelo suor do nosso rosto. A mulher, todos sabemos que é dor de parto, a cobra será sua maior inimiga. E a cobra, antigamente ela andava em pé, hoje ela rasteja, que ela vai comer do seu próprio pó. Então, cada pecado tem uma consequência. E voltando para a justiça divina, o maior exemplo é Jesus, porque através dele eu tenho acesso a essa graça, a essa misericórdia, ao qual o Adão pecou, esse pecado não vem estar em mim. Se eu não crer em Jesus, se eu não reconhecer Ele como meu único, suficiente Salvador, eu não tenho acesso a essa graça. Se eu não conseguir buscar o Senhor Jesus, se eu não conseguir buscar esse relacionamento, essa graça não vai ser abundante na minha vida, e eu vou continuar sendo pecador. A palavra fala que Jesus levou na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas pesaduras. Então, quando vier algo ou alguém falar que você é pecador, sim, nós somos pecador. Mas Jesus, se eu creio em Jesus, se eu busquei isso, a salvação, meus pecados não estão mais em mim, está nele. Se Ele que é Deus fala que Ele joga no mar do esquecimento e esquece, eu vou ficar lembrando? Mas nós precisamos entender como que é essa justiça, essa graça, essa misericórdia. A graça é algo gratuito. Só tem acesso quem quer. O inimigo, ele é invasor, ele chega sem pedir licença. Mas o Espírito Santo, Jesus, não é assim. Se você não convidá-lo, ele não vai entrar na sua vida. Sabe, se eu não buscar, se eu não falar, Espírito Santo, possa habitar na minha vida, possa habitar em mim, ele não vai vir, ele não vai habitar. Agora o inimigo, ele é astuto. Você acha que ele vai chegar com chifre, com cara feia, com garfo? Não. Ele vai chegar bonito, ele vai chegar bonita. Ele vai chegar com um prato bom. Mas aquele que crê no Senhor Jesus e busca isso, tem acesso a essa graça, a essa misericórdia, ao qual o pecado não habita mais em você. Indo para seguir no texto, justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Já estou caminhando para o finalzinho aqui. Todas essas coisas serão acrescentadas, mas que coisas? Aí vem as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Ah, é carro? Não. A bênção de Deus é a presença. Se eu busquei primeiro o reino de Deus, a justiça, as demais coisas vão vir, mas com a presença.
Outra ministração eu falei sobre alguns homens, o que eles fazem para ter esse acesso ao Senhor, sabe? Moisés, ele viu ali na fenda da rocha. Como que é questionar Deus? Imagine só, voltando, abrindo um parênteses, acontecer algo agora e eu falar, não, Deus, o senhor está errado, é isso, isso, isso. Será que eu e você teríamos esse crédito? É muito legal a história de Salomão, né? Salomão, ele poderia ter pedido algo, mas ele pediu somente sabedoria. E através disso, da escolha dele, de querer estar com o Senhor, ter sabedoria, discernimento, as demais coisas foram acrescentadas. Sabe, a palavra fala que ele poderia ter escolhido qualquer coisa, mas ele escolheu a presença, ele escolheu sabedoria, discernimento. Então imagine só, tá? Eu tive esse acesso, eu consegui, estou buscando o reino de Deus, eu estou buscando a sua justiça, e agora eu posso pedir o que eu quero. O que você vai pedir? O que eu vou pedir? Será que essa petição está de acordo, está sendo favorável a Deus? Será que esse desejo do meu coração está sendo agradável ao coração de Deus? A palavra fala que tudo que nós ligar aqui na terra será ligado nos céus. Será que eu estou ligando aqui está sendo ligado nos céus? Ou como muitos pastores falam, não, minha oração está batendo no teto aqui da igreja e está voltando. Está batendo no teto da minha casa e está voltando. Ou será que esse desejo que eu quero, essa demais coisa, está sendo agradável ao coração de Deus? Eu não sei se eu já disse isso, mas eu gosto muito de comentar sobre a Ana. Quando a Ana entendeu que o Senhor precisava de um profeta, ela falou, me dá um filho que eu entrego ele a ti. Então estava ligado o desejo dela com o desejo do Senhor. Então nossas vontades, nossos desejos precisam estar alinhados com o Senhor. Não tem como eu pedir algo que não vai ser favorável a Ele. Sabe, não tem como eu pedir algo que vai me afastar dEle. Eu gosto muito de pegar o exemplo de trabalho. Você pega uma pessoa, ela está desempregada e ela começa a orar. Senhor, me prepara um serviço. Senhor Jesus, eu preciso, eu tenho minhas contas a pagar, eu tenho tantas coisas, minhas necessidades, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar, tem minha esposa, tem minha família, meus filhos, me arrume um emprego. Tá, e aparece um emprego. O cara, ele é ministro na igreja, ela tem ministério, ela sabe como alguns da equipe hoje estavam aqui à tarde aqui, tem um chamado, mas aparece um emprego ao qual vai afastar ela dos cultos, ao qual vai afastar ela das conferências, dos momentos de comunhão. Aí eu volto lá atrás, como eu disse, a autoanálise. Será que isso está sendo favorável a Deus? Será que realmente é de Deus? Aí a pessoa arruma um emprego, chega, nossa, irmão, arrumei um emprego assim, tal, trabalha sábado, domingo, o dia inteiro. Mas e os cultos? Será que Deus está preparando algo para você não vier à casa dele, para você não ter comunhão com ele? Será? Então nós precisamos ter esse entendimento ao qual o nosso desejo precisa estar alinhado com o desejo do Senhor. Olha os lírios dos campos. Olha as aves.
Eles não estão preocupados. Agora, nós, ou nossos pais, que somos pecadores e somos ruins, dão coisas boas a seus filhos, porque Deus não daria. Então Ele não vai te entregar algo que irá afastar. Ele não irá te proporcionar algo que vai custar o tempo de você com Ele. Ele não vai te entregar algo ao qual você vai se dispersar. Confie nele, tenha fé que o emprego, que o esposo, a esposa, que o seu ministério vai caminhar conforme o seu desejo e conforme o desejo de Deus. Conforme o pastor Toninho falou hoje, reverendo Toninho, todos nós temos chamado. Mas nós precisamos buscar esse chamado, nós precisamos encontrá-lo. E tem coisas que vão acontecer na nossa vida ao qual não está agradando ao Senhor. Para quem gosta de anotar, falou um pouquinho comigo hoje e diz assim: a palavra primeiro do texto, mas busquem primeiro, não ordena a importância, mas sim um estilo de vida. A palavra primeiro não ordena a importância, mas sim um estilo de vida. Sabe, claro, é importante, mas não é importantíssimo você buscar primeiro o reino de Deus? Hoje, semana que vem, mês que vem, quando lhe é viável, quando está favorável para você? Não. Mas busquem em primeiro lugar tem que ser o seu estilo de vida, tem que ser aquilo que você vive todos os dias. Como eu falei no início, tudo que você fizer, em primeiro é o reino de Deus, em primeiro é a justiça. É muito importante buscar isso em primeiro, mas importante é você viver buscando em primeiro. Em uma das conversas que nós tínhamos com a equipe do Funes, o Fabrício comentou sobre constância. Nós precisarmos ter mais constância. Isso pode ser aplicado aqui. Se eu não tiver constância em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas. Se eu não tiver constância em buscar primeiro a justiça de Deus como um estilo de vida, as demais coisas não serão acrescentadas. Então tem que haver constâncias. Então eu tenho que buscar isso constante. Amém? Vocês estão tensos aí? O reino de Deus é mais que um lugar. Ele é um modo de vida. Como eu falei, se eu quero viver a eternidade, eu tenho que viver a eternidade hoje. Como essa frase eu falei anteriormente, que buscar primeiro é um estilo de vida. O reino de Deus tem que ser um estilo de vida. Sabe, eu estou falando por mim agora, eu fico muito triste quando eu erro, sabe? Quando eu erro, eu falo, nossa, velho, eu magoei ao Senhor, o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer mais, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso buscar. Aí eu começo a me analisar, é jejum, é oração, é leitura da palavra, é ler um outro livro ao qual vai me edificar, sabe? Eu estou deixando tudo isso. E estou esquecendo de buscar primeiro o reino de Deus. Estou esquecendo de meditar, me relacionar.
Nós confundimos muito a nossa vontade, o nosso desejo com a nossa necessidade. Às vezes o que eu estou querendo, às vezes o que eu preciso, às vezes o que eu estou querendo, às vezes o que eu desejo não é o que eu preciso. Não é realmente o que eu necessito. Então, às vezes, você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas não é o que você necessita, é o que você quer. Aí, quando não acontece, eu questiono Deus, eu quero sair da igreja, eu quero largar tudo. Não, mas não está alinhado com Deus. Esse seu desejo não está alinhado com o Senhor. Não é sua necessidade. Não é o que realmente você precisa. Enquanto você não entender, enquanto eu não entender que o meu desejo, as minhas vontades tem que estar alinhado com as vontades do Senhor, não vai acontecer. Se você está em cima do muro e busca as coisas de Deus, ou melhor dizendo, ou quer as coisas de Deus, você não é de Deus. É forte. O texto fala, a palavra, a Bíblia, não é o Mike. Se você está em cima do muro, você é do diabo, você é do inimigo. Sabe, quando você vai comprar um terreno lá, aí libera a construção, aí você tem que fazer um muro da sua casa. E a partir do momento que você vai fazer um muro da sua casa, você tem duas possibilidades. Ou você constrói ele sozinho, ou você bate no vizinho e fala, oh, vamos levantar junto. Vamos aplicar no texto? Quem construiu o muro não foi Jesus, não foi o Senhor. Quem construiu o muro foi Satanás. O muro é dele. Então, se você e eu estamos em cima do muro, nós não estamos crendo em Jesus, nós não estamos vivendo para Jesus. Agora é o final, agora eu entro. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Sabe, assim como a terra era sem forma e vazia, eu e você somos sem forma e vazio. Assim como a terra, o Espírito se movia sobre as águas, o Espírito tem que se mover dentro de mim, dentro de você. Se eu não me relacionar, ter um relacionamento íntimo, esse Espírito não vai se mover dentro de mim. Nós temos que buscar isso, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Volta no Nicolas. No princípio Deus criou. Deus nos criou. Deus criou você? Amém? Você é criatura de Deus. Você não é filho de Deus. Você é criatura. Eu e você somos criatura. Ah, Mike, por que criatura? Porque Deus nos criou. Ele é o Criador. Para você se tornar filho, você tem que crer nele. Você tem que aceitá-lo. Como eu falei, você tem que chamá-lo. Você tem que chamá-lo de pai. Então, até chegar nesse nível, nesse ponto, eu e você somos criatura. Todos nós somos vazios. Mas precisamos buscar o Espírito Santo para que venha nos encher e mover, conforme ele movia sobre a terra. João 15:16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Vamos ficar com a primeira parte. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu que os escolhi.
Então, a partir do momento que você foi criado, você já deve ter visto aí, né, a corridinha lá do semi lá, nós ganhamos a corrida. Tô gordinho em cima, eu ganhei, eu corri naquele dia lá. Vixe, foi osso. Então, a partir desse momento, eu fui criado. Porque Deus me escolheu. Não fui eu que escolhi, não fui eu que cheguei. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, me escolhe e eu quero ir à vida. Não, Ele me escolheu. A palavra fala que Ele nos escolheu lá no ventre da nossa mãe. Então, eu e você temos um propósito, eu e você temos um chamado, nós temos que buscar isso. Amém? Glória a Deus. Será que vai dar vou contradizer? Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vixe, Mike, mas você falou que foi Ele que me escolheu, agora você fala que eu fui chamado, mas eu não fui escolhido, e aí? A palavra fala na continuação do texto anterior. Ele nos escolheu para que nós iríamos dar fruto, e frutos que permaneçam. Esse texto é aplicado nisto. Eu e você fomos chamados. Poucos são escolhidos. De que forma? O meu chamado é diferente do seu. O seu chamado não é igual ao meu. Eu não sei, as coisas podem acontecer, mas eu não fui escolhido talvez para pregar, para ministrar, para ser um pastor. Eu fui escolhido para ser um missionário, para ser um evangelista, mas nós fomos escolhidos. Todos nós somos chamados. Mas poucos são escolhidos, nós precisamos buscar isso. Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus para que eu possa ser escolhido? Amém? João 10, 27. Glória a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem é a ovelha do Senhor? Teve uns que levantou a mão não, hein? Será que é bode? Quem é a ovelha do Senhor? Glória a Deus. Alguém sabe a diferença do bode e da ovelha? A ovelha, ela pode estar a 600, 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. 1 km. 1.000 metros. 1.000 metros. Dá 1 quilômetro. E o pastor, ele irá vai chamar. E a ovelha vai vir. Qual a diferença do bode? O bode, a partir do momento que o pastor chamar, ele não vai obedecer. Ele é bode. A palavra fala que no dia o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Não é esse separamento aqui, viu, gente? Está repreendido. Então nós precisamos se tornar ovelha. Se coloque de pé. Glória a Deus. Sabe, com tudo que o Espírito Santo ele ministrou nessa noite, não fui eu, foi o Espírito Santo,